Na aula de hoje, destacaremos um dos eventos mais marcantes do século XX. Nós vamos trabalhar na aula de hoje com a Revolução Russa de 1917. Primeiro, nós vamos caracterizar esse processo. Se a Revolução Francesa foi o exemplo maior de revolução burguesa, já no século XVIII, a Revolução Russa foi o exemplo maior de uma revolução socialista. Então, quando nós caracterizamos, quando nós contextualizamos a Revolução Russa, nós vamos dizer que na Rússia, em 1917, ocorreu a primeira revolução vitoriosa inspirada no socialismo. Primeiro, nós vamos destacar os fatores, os antecedentes que geraram a Revolução Russa de 1917. Nós vamos caracterizar, no contexto político, nós vamos caracterizar a Rússia vivenciando um contexto absolutista, na figura do czar Nicolau II. Nicolau II governava sendo apoiado pela chamada Igreja Ortodoxa. Então, enquanto na Europa já haviam ocorrido as revoluções liberais, revoluções estas que geraram a derrocada do antigo regime, na Europa, no século XVIII, a Rússia ainda vivenciava um contexto político baseado no absolutismo do czar Nicolau II, da dinastia dos Romanov. No contexto econômico, a Rússia era um país mais atrasado da Europa, passava por um processo de industrialização ligado ao capital estrangeiro. No contexto social, não havia liberdades individuais. A Igreja Ortodoxa ela monopolizava o ensino e possuía privilégios. No contexto do campo, nós vamos destacar uma concentração fundiária, a posse de terra nas mãos de poucas pessoas, que eram chamados boiardos, os nobres proprietários. Os boiardos ou nobres proprietários, eles exploravam a mão de obra dos camponeses, que eram explorados de forma quase feudal. Já destaquei para vocês o contexto de um processo de industrialização, ainda incipiente no seu começo, contando com o aporte do capital estrangeiro, seja da Bélgica, França, Alemanha e Inglaterra. Bom, por que é importante nós destacarmos isso aqui? Para que nós possamos perceber como se deu a instalação de uma proposta socialista num país aí que não apresentava estrutura, tanto social quanto política e econômica, para a implantação do socialismo. Bom, em relação ao absolutismo, nós vamos destacar alguns grupos que mesmo apesar do governo impedir a existência ou conter a oposição, nós vamos destacar a existência de alguns partidos aí que faziam críticas ao czar. E nós vamos destacar já em 1901 o surgimento do Partido Socialista Revolucionário, composto por camponeses e intelectuais. Em 1898, a formação do Partido Operário Social Democrata Russo, formado por intelectuais. Importante destacar que esse partido ele reunia elementos que aglutinavam o pensamento marxista. Perfeito, pessoal? Devido a embates dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, houve uma divisão em 1903. O Partido Operário Social Democrata Russo, em 1903, ele se dividiu em duas facções, em dois grupos políticos. Os chamados mencheviques, que era a minoria, propondo uma revolução liberal burguesa aos moldes da Revolução Francesa. Seu líder era Martov. Importante destacar que para os mencheviques, a Rússia ainda não estava preparada para a implementação do socialismo. Ela deveria passar primeiro por um processo de industrialização, modernização, afirmação do capitalismo para posteriormente implantar o socialismo.
Os bolcheviques, ou a maioria, propunham uma revolução socialista com a participação de operários e camponeses, liderados, por Lenin. Aspecto importante, esse antagonismo entre mencheviques e bolcheviques vai se tornar efetivo após a derrubada do czar Nicolau II em fevereiro de 1917. Eu vou explicar isso melhor para vocês na sequência aqui da nossa aula, tá? Mas não se esqueça que tanto mencheviques quanto bolcheviques, seguiam as determinações, de Karl Marx, aquela visão, voltada aí para a instalação do socialismo. Porém, divergiam na maneira, como seria instalado o socialismo naquele país, naquele momento. Bom, nós vamos destacar os momentos que vão acabar culminando com a queda do czar. Nós vamos destacar, inicialmente, a chamada Revolução de 1905, chamada de O Ensaio Geral por Lenin. Como entender esse processo? Primeiro, eu já destaquei para vocês o contexto social, político e econômico da Rússia em 1917. No contexto econômico, nós vamos destacar uma grave crise econômica, que começa a se tornar evidente a partir do envolvimento da Rússia numa guerra contra o Japão, que objetivava a posse da Coreia e da Manchúria. Tá? É importante que vocês percebam que a Rússia saiu derrotada nesta guerra, a chamada Guerra Russo-Japonesa. Essa guerra acabou ampliando ainda mais a crise econômica naquele país, gerando uma crise de abastecimento, inflação e greves. Qual foi a consequência disso? Uma reação das massas. Em janeiro de 1905, nós vamos destacar uma passeata, um movimento pacífico, do povo em direção ao Palácio de Inverno do czar, uma manifestação pacífica que não foi entendida dessa forma pela polícia czarista, que abriu fogo contra a população. Foi o chamado Domingo Sangrento, em janeiro de 1905. Essa reação do czar contra esse movimento pacífico das massas acabou aumentando ainda mais a insatisfação contra o czar, o que se refletiu em todo o país, em vários pontos do país ocorreram insurreições, lideradas por camponeses, outras nacionalidades e até militares participaram desse movimento de contestação ao czar. O czar acabou agindo de forma muito violenta contra essas manifestações populares. Perfeito, pessoal? Bom, por isso que o Domingo Sangrento, ele é o ponto de partida nesse sentido. Ele é chamado de um ensaio geral por um dos líderes bolcheviques, o Lenin. Aí nós temos algumas imagens, do Domingo Sangrento, o ensaio geral. Bom, um aspecto importante que nós vamos destacar é a organização dos operários, camponeses e soldados em relação ao movimento de reação ao czar. Então foram criados os chamados sovietes, que eram conselhos de operários, camponeses e soldados, que passaram a fazer essa articulação para a derrubada do czar, a instalação do socialismo. Bom, além desse contexto da guerra russo-japonesa, que foi desastrosa para a Rússia, nós vamos destacar aqui um outro fator que vai ampliar ainda mais essa crise econômica e a insatisfação contra o czar. Nós vamos destacar a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, muitos soldados, táticas antigas, comando ineficiente, pouca aparelhagem, abastecimento precário. Isso acabou gerando derrotas constantes para a Rússia na Primeira Guerra, o que fez ampliar ainda mais a insatisfação contra o governo do czar Nicolau II. O czar acabou perdendo o controle sobre o país. Mais de 5 milhões de mortos nessa guerra, na Primeira Guerra Mundial. E em fevereiro de 1917, o czar é deposto, dentro da chamada Revolução de Fevereiro, ou Revolução
menchevique. Vamos destacar como ocorreu a Revolução. Importante pensar o seguinte: bolcheviques e mencheviques entendiam que era necessário instalar o socialismo naquele país, mas divergiam, né, não chegavam a acordo sobre a forma como seria implementado o socialismo na Rússia, né? Então, o que nós vamos destacar? Essa participação desastrosa da Rússia na Primeira Guerra Mundial, aumento da insatisfação contra o czar, mais de 5 milhões de mortos. Em fevereiro de 1917, o czar vai ser deposto, né? Esse processo de deposição do czar, a gente também costuma chamar de uma revolução democrática burguesa. Por quê? Contou com a participação popular e com a participação da burguesia. Só que, essencialmente, esse movimento de fevereiro de 1917 não foi uma revolução socialista. Isso porque, naquele momento, nós vamos destacar uma liderança liberal burguesa nesse processo, né, pós-deposição do czar. Então, nós não vamos ter aqui uma ascensão dos bolcheviques. A ascensão dos bolcheviques vai se dar entre outubro e novembro de 1917. Então, a Revolução de Fevereiro foi tipicamente uma revolução liberal burguesa. Perfeito, pessoal? A Rússia ainda permanecia na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos destacar o aumento da crise econômica, aumento da insatisfação contra o czar, e é exatamente nesse momento que nós vamos destacar a atuação daqueles conselhos de operários, camponeses e soldados, chamados de sovietes. Nesse momento nós vamos destacar a ascensão dos sovietes. E naquele momento nós vamos também começar a perceber a atuação do grande líder bolchevique, o Lenin. Lenin atuando ativamente junto às massas, né, junto aos sovietes. O Lenin então vai começar a desenvolver as famosas teses de Abril, pregando paz, terra e pão, todo o poder aos sovietes. Paz, terra e pão, como entender isso? A paz seria a saída imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial. A terra, uma reforma agrária naquele país, e o pão, um alimento para a população mais pobre. E pregando todo o poder aos sovietes. Houve a formação da Guarda Vermelha, liderada por Trotsky. Em outubro de 1917, o soviete de Petrogrado, liderado por Trotsky, ataca o Palácio de Inverno. Os bolcheviques tomaram o poder. Então, bastante cuidado. O primeiro momento, né, nós vamos destacar uma revolução liberal burguesa. Perfeito? Que foi a Revolução de Fevereiro de 1917. Outra dica importante: o que foi derrubado na Rússia em 1917 não foi o capitalismo. Não se esqueça que a Rússia não era ainda uma potência capitalista. O que foi derrubado na Rússia em fevereiro de 1917 foi o czarismo e não o capitalismo. É uma dica importante para vocês aí. Então, aqui em outubro, nós vamos destacar a ascensão dos bolcheviques. A Revolução de Outubro de 1917. Lenin vai tomar o poder. Os bolcheviques no poder, Lenin no comando do país. Pontos importantes no governo do Lenin. Primeira coisa, fazendo jus, né, as teses de Abril, paz, pão e terra. A primeira medida de Lenin vai ser tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Para tanto, foi assinado um acordo com a Alemanha. Esse acordo foi chamado de Brest-Litovsk. A Rússia saía da Primeira Guerra Mundial. Porém, com algumas concessões. A Rússia perdeu a Polônia, Finlândia, Lituânia, Letônia e a Estônia. Tá? Nós vamos destacar também no governo Lenin a reforma agrária, nacionalização de empresas e os sovietes controlando as fábricas. O czar e sua família são fuzilados. No contexto econômico, uma das medidas mais importantes de Lenin foi a chamada NEP, ou Nova Política Econômica, entre 1921 e 1928.
basicamente um plano de recuperação da economia russa, introdução de elementos capitalistas de forma provisória, conciliados com base socialista. Um passo para trás para dar 2 passos para frente. Pequenas empresas até 20 funcionários, pequenas e médias empresas até 20 funcionários, comércio livre de produtos agrícolas, recuperação parcial do país. Em 1922, a Rússia foi transformada em URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Governo Lenin, essas 2 temáticas são importantes. A saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, via Tratado de Brest-Litovsk, e a NEP, a nova política econômica. Esses 2 pontos são muito cobrados em algumas questões. Perfeito, pessoal? Bom, após a morte de Lenin, em 1924, nós vamos ter uma disputa dentro dos bolcheviques. Disputa entre Trotsky, que pregava uma revolução permanente que deveria correr o mundo, e do outro lado o Stalin, que pregava o socialismo em um só país. Essa disputa ocorreu logo após a morte de Lenin. Resultado dessa disputa, Stalin acaba mandando assassinar o Trotsky. Perfeito? Instalação do stalinismo. O que é o stalinismo? É essa política adotada por Stalin após derrotar Trotsky. Características do governo Stalin: uma ditadura totalitária, eliminação da oposição, inclusive até elementos do antigo partido bolchevique foram perseguidos, tá, por Stalin. Trotsky foi assassinado a mando de Stalin no México em 1940. Caracterizando o governo Stalin, uma ditadura totalitária. É o que nós chamamos de o que caracteriza o stalinismo é a fase de uma ditadura, né, na União Soviética entre 1924 e 1953. Características, né, do governo Stalin. Olha, no contexto da economia, uma burocratização estatal. O que é isso? O Estado passou a tomar conta de todos os setores da economia. Controle do ensino e comunicações, culto ao líder. O Stalin passou a ser associado ao guia genial dos povos, né? A propaganda governamental, é um detalhe importante. A personificação do líder era um traço marcante do governo Stalin. Então alguém já está pensando assim, puxa, mas isso é coisa de fascismo. Então, né, ficou essa interrogaçãozinha aí. Mas a partir daquele momento, a União Soviética se transforma numa ditadura. Ok, pessoal? Aqui alguns elementos, né, da propaganda stalinista, né? Bom, um controle da arte, né, o realismo socialista, incentiva a submissão, nacionalismo. Em 1928, Stalin cancelou as medidas da NEP e instalou um plano agora baseado na planificação econômica, chamado planos quinquenais. Tá? Em 1928, o Stalin, né, ele vai então eliminar as medidas adotadas por Lenin via NEP e instala os planos quinquenais, com metas a cada 5 anos e dando ênfase à indústria de base, né? O que vamos chamar então de socialismo real? Foi esse modelo stalinista de socialismo baseado na planificação econômica, na burocratização e na ultracentralização adotado mundialmente. Nós costumamos dizer que a União Soviética não tinha nada de socialismo, tal qual Karl Marx havia evidenciado. Encerramos aí a Revolução Russa de 1917.